Há poucos dias foi aprovada na Câmara uma proposta de emenda constitucional que autoriza a implantação do divórcio direto no Brasil, eliminando o instituto da separação judicial. De acordo com o texto da PEC, que agora vai para o Senado, vai para votação lá no Senado, a nova situação vai significar uma economia de custos para os casais. E eu converso sobre essa questão, sobre esse tema, com o deputado Sérgio Barradas Carneiro, PT da Bahia. Deputado, quer dizer, eu sou um leigo no assunto e agora é que me dei conta disso, quer dizer, acho que a boa parte das pessoas talvez não fosse informada com clareza sobre isso, quer dizer, antes existia, então, um período, não é? Um período de 1 ano ou 2, até, dependendo do caso, e agora com essa aprovação da PEC aqui na Câmara, que agora foi para o Senado para votação lá, esse período cai. Explica para nós o que significa isso, quer dizer, o que é que simplificou nessa história toda? É que nas varas de família e nos fóruns, hoje em dia, somente os casais em litígio ainda se valem do Instituto da Separação Judicial, que diz que, uma vez separados, conta-se 1 ano da data da sentença para se fazer a conversão da separação em divórcio. Muitas pessoas não fazem essa conversão para não retomar 1 ano depois um assunto que lhes traz dor, sofrimento e ou constrangimento. Como elas são impedidas de se casar, vão engrossar então as estatísticas da união estável. Se o casal opta pelo divórcio direto, pela Constituição, ele teria que ficar 2 anos casado no papel, embora separados de fato, e aí você pode perder o contato com o outro cônjuge, que pode mudar de estado ou até mesmo de país, e na hora de se fazer o chamado divórcio direto, você nem localizava as pessoas. De forma que os casais que fazem a separação consensual, elas optam por ter o depoimento de 2 testemunhas cada um para propor o chamado divórcio direto. E os juízes, de tanto terem que ser coniventes com aquela mentira de que o casal já tinha 2 anos de separado, embora não tivesse na prática, hoje manda que seja por escrito. Então, a nossa PEC, ela suprime o Instituto da Separação Judicial e elimina o prazo de 2 anos para o chamado divórcio direto. Deputado, se eu me lembro, agora que você está falando isso, se me lembro bem, esse prazo era dado num certo contexto histórico, digamos assim, cultural, vamos dizer assim, não, mas as pessoas podem se reconciliar. Não era assim que existia era o raciocínio sobre a questão, né? Quando o Nelson Carneiro lutou para introduzir no ordenamento jurídico brasileiro... 32 anos. 32 anos. Um baiano também, de sobrenome Carneiro. O Instituto do Divórcio, ele teve que fazer concessões, e, sobretudo, com relação a esse período para um possível arrependimento. Ocorre que as pessoas... A igreja, né? No caso, a igreja católica, provavelmente. Pois é, porque as pessoas, não existe lei que obrigue as pessoas a ficarem casadas. E quando as pessoas recorrem a um advogado para ir ao judiciário, expor a sua intimidade diante de um juiz que a pessoa não conhece, de um promotor que ela não conhece, e até mesmo de um advogado que contrata como um profissional e que ela não conhece, é porque a situação, a decisão já está tomada, de forma que esse prazo não se justifica. Por outro lado, não há nada que impeça o divorciado de se casar com a mesma pessoa da qual ele se separou e se arrependeu, ao contrário do separado que é impedido de se casar com qualquer pessoa. Agora, uma coisa que eu acho que é bom deixar claro, e eu até te perguntei antes do programa, quando há criança no meio. Quer dizer, quando um casal, mesmo que haja um consenso entre eles, olha, não deu certo, vamos separar, vamos buscar o divórcio, se há criança, a situação é outra. Aí o Ministério Público tem que se pronunciar, porque essa aparente, vamos dizer assim, concordância, ela pode ser intimidatória, pode ser por uma questão de ameaça, de forma que, havendo criança, necessário se faz que a audiência se proceda na vara de família para ter a participação do Ministério Público. Agora, esse projeto, essa PEC, essa proposta de emenda constitucional, que ela foi aprovada aqui na Câmara, pelo que se sabe, assim, sem grandes problemas, né? Ela está no Senado agora. A expectativa em relação ao Senado é a mesma que existia em relação à Câmara? Quer dizer, o senhor acha que lá essa proposta, essa PEC, vai passar também sem problemas? Eu acho que lá vai ser melhor do que na Câmara. Na Câmara nós tivemos 2 aprovações unânimes nas comissões, uma na CCJ, outra na Comissão de Mérito. No plenário nós tivemos um primeiro score muito bom,
de 374 votos sim, 15 contra e 1 abstenção. Na segunda votação, entretanto, o sim caiu de 374 para 315 e o não aumentou de 15 para 55. Entretanto, penso que no Senado, por terem pessoas até mais experientes e com vivência, sobretudo no assunto, eu tenho andado por lá para fazer o lobby, vamos dizer, positivo pela aprovação da PEC e sinto que há um clima bastante favorável porque é uma lei que vai ao encontro da realidade das varas de família e dos fóruns brasileiros, de forma que a expectativa é muito boa. A PEC já chegou na CCJ do Senado, que o presidente é o senador Demóstenes Torres, do DEM de Goiás, e ele avocou essa relatoria justamente para, na dupla condição de relator e presidente que pauta o assunto, tirar da CCJ o mais rápido possível. Assim que sair de lá, eu vou fazer gestões junto ao presidente, aos líderes no Senado, para verificar a possibilidade de que ocorra com a PEC do divórcio a mesma coisa que aconteceu com a PEC dos vereadores, que foi votada os 2 turnos no mesmo dia, quebrando o interstício. Se for possível, eu penso que é bastante positivo, porque é um assunto já amadurecido há 32 anos no Brasil. O senhor acha que, por exemplo, digamos, esse ano essa PEC será aprovada no Senado e já teremos essa questão resolvida, não? Você tem essa expectativa? A minha expectativa é do IBDFAM, o Instituto Brasileiro de Direito de Família, que é um instituto que faz 11 anos esse ano e reúne as melhores cabeças do direito de família, é que sim, que nós possamos tê-la aprovada ainda esse ano. Eu quero fazer uma pergunta. É porque o senhor falou que do primeiro turno para o segundo turno da votação aqui na Câmara dos Deputados, houve uma diferença aí de 50 a 60 votos. Não é? De 15 para 55 contra. Então, eu queria te perguntar o seguinte, não há uma argumentação, digamos, contra essa PEC, no sentido de que vai aumentar ainda mais o número de divórcios, quer dizer, que já vem não crescendo nos últimos anos, então, assim, mas se nós aprovarmos essa PEC, nós vamos ajudar, contribuir para o aumento do número de divórcios. Esse raciocínio estava no meio da discussão? Estava, e ele é equivocado, como foi há 32 anos atrás, porque essa PEC ela elimina 2 custas processuais, 2 honorários advocatícios e economiza também nos sentimentos das pessoas. Libera os serventuários da justiça para terem um processo a menos, ter mais agilidade numa justiça que já anda assoberbada de processo, e também o juiz para direcionar o seu trabalho para outros casos, já que, como eu disse, as pessoas quando procuram o judiciário, a decisão já está tomada. E, como eu disse, não há lei que obrigue as pessoas a ficarem casadas. E o divorciado, repito, ele pode se casar com a mesma pessoa da qual ele se separou e se arrependeu, de forma que esse argumento do tempo e o argumento de que o divórcio é causa e não consequência, um remédio para quem já tomou a decisão, eles não se sustentam. Para a gente terminar, eu queria fazer uma pergunta, deu uma curiosidade minha, é porque outro dia eu soube que em Portugal o divórcio pode ser feito através da internet. Quer dizer, isso me parece uma evolução em direção à praticidade maior. Nesse sentido, medidas desse tipo, dessa ordem, pode vir a acontecer aqui no Brasil também? Podemos chegar a partir da informatização do nosso poder judiciário e partindo do princípio da fé na palavra das pessoas, de forma que nós talvez possamos chegar lá, já que se tem a petição via eletrônica, mas para isso nós dependemos da informatização do Poder Judiciário, até porque vai se atribuir responsabilidades a quem peticiona, a quem contesta e a decisão do juiz. Então todos estarão sobre a possibilidade de responsabilização dos seus atos. Deputado Sérgio Barradas Carneiro, PT da Bahia, muito obrigado pela sua vinda aqui e voltamos a conversar sobre essa questão ainda. Sem dúvida. E agradeço também a você que acompanhou a gente até agora aqui e até a próxima.